Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidar a todos as senhoras e os senhores para darmos continuidade à nossa leitura, análise e reflexão dos textos bíblicos. Hoje estou aqui para atender uma demanda da minha inteligência artificial, da minha assistente, colega de trabalho, Gemini, né? Que é uma análise, uma leitura e reflexão mais profunda a respeito do livro de Mateus, capítulo 14, né? Que é onde Mateus vai falar sobre a morte de João Batista. A gente vai refletir sobre a morte de João Batista e onde ele vai multiplicar os pães. A gente vai procurar entender por que Jesus multiplicou pães, quais que eram os objetivos de Jesus em multiplicar o pão, em dar o pão para aquelas pessoas, certo? Será que era mesmo para matar a fome ou tinham interesses políticos por trás? Ou era uma estratégia política? Eu já admito que era uma estratégia política que tinha interesses por trás, mas vamos descobrir agora quais são e por quê, certo? Então, o texto começa dizendo assim, então eu vou ler o texto todo e depois a gente volta refletindo sobre ele. A morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que serviam, este é João, ele ressuscitou os mortos e por isso operam força miraculosa. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo apreendido e tacado João, o metera no cárcere, e atado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Ora, chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramentos dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou a sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair, ao cair a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adianta a hora. O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós de comer, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse, trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e a esses a multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, o que acontece aqui, senhoras e senhores? Veja bem, João, ele estava preso, certo? Aí, o que acontece? João, ele tinha um irmão, esse irmão se chamava Felipe. Felipe tinha um relacionamento com uma mulher que já era casada, essa mulher era Herodias, mulher de Herodes, certo? E um belo dia, o que acontece? Essa filha, a filha de Herodias, dançando para Herodes, né? Pede a cabeça de João, agrada a Herodes. Herodes fala que vai fazer o que ela quiser. Ela pede a cabeça de João no prato. Herodes vai lá, decapita a cabeça de João e entrega a cabeça de João no prato. Mas o que é importante prestar atenção aqui, senhoras e senhores? É o escândalo que está acontecendo aqui, certo? Porque Jesus, ele dizia que era o filho do homem, só que ele não era o filho do homem. O filho do homem era Isaías. E o filho do homem, ele deveria trazer para o povo de Jerusalém as leis judaicas, certo? E essas leis judaicas que ele vai trazer, deveria trazer o filho do homem, Isaías, e Jesus sendo filho do homem deveria fazer isso. Essas leis incluem, né, a não prática de adultério,
certo? Então, Jesus tem o seu discípulo chamado Felipe, irmão de João, envolvido em um escândalo muito grande. Então, quando ele fala na parábola do joio e do trigo, que mandará o Filho do Homem, né, os seus anjos que ajuntarão todos os escândalos que aconteceram e toda a iniquidade que aconteceram no reino dele, isso aqui é um escândalo. Né? É um escândalo que o verdadeiro Filho do Homem, que seguia as leis de Yahvé corretamente, que era Isaías, iria punir, né? Iria tirar do meio deles. Por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque, veja bem, já não bastava Jesus ter nascido por meio de adultério, Jesus ter sido consequência do adultério, tanto que o pai dele, né, tentou até esconder Maria quando ela estava grávida, para não ser acusado de adultério, porque ele era casado com ela e ele não engravidou ela. Quem engravidou ela foi o líder da facção que Jesus seguia, que era o Espírito Santo. Então já não bastava Jesus ser fruto de adultério, certo? Como também ele tinha escândalo no meio do seu reino, porque ele promete 12 tronos para os 12 discípulos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí você imagina os 12 discípulos, um deles sendo um adúltero, julgando pessoas por adultério, porque adultério está incluído, a não prática de adultério está incluída na lei. Então, ou seja, Jesus, ele não só é consequência de adultério, como também é fruto, como também ele não só é consequência de adultério por Jesus, porque a mãe dele adulterou, não porque ela quis, porque ela tinha as leis impressamente no coração, ela da aliança de Abel, mas foi obrigada por causa da facção do Espírito Santo que obrigou ela, engravidou ela. Mas não só ele era consequência de adultério, como ele tinha dentro do movimento dele pessoas que ele dizia que eram leais, que era basicamente perfeita, pessoas escolhidas, eleitas. Ele tinha um discípulo que era irmão de outro discípulo dele, que era Filipe, que era irmão de João, que estava envolvido em um escândalo aonde ele, sendo seguidor de Jesus, prometido 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel e o pecado delas, estava envolvido em um pecado, em um escândalo aonde ele estava ficando com a mulher de um governador, certo? Ficando com a mulher de um governador, praticando adultério. Né? Então, o cara que Jesus iria colocar para julgar as 12 tribos de Israel, julgar os pecados das tribos de Israel, que inclusive incluía adultério, adulterava. Né? Então, ou seja, Jesus e os seus discípulos viviam envolvidos em escândalo, certo, senhoras e senhores? Aí, o que vai acontecer? Né? Como vocês já sabem aqui, os discípulos de Jesus, vendo tudo isso, vão chegar até Jesus para dizer para Jesus, né, o que aconteceu. Né? Aí o texto vai dizer que Jesus sai para um lugar deserto. Por que Jesus sai para um lugar deserto? Porque é um escândalo muito grande isso que está acontecendo. Né? As pessoas que ele escolhe para serem autoridades estão envolvidas em escândalo, cometendo pecados, né? Porque a mulher adúltera no templo de Jerusalém ele não perdoou. Né? Ele disse: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra, se referindo aos discípulos dele que poderiam atirar a pedra nela, porque ele tinha tirado o pecado dos discípulos dele, ele que perdoava o pecado dos discípulos dele, certo? Agora, com a sua tropa, né, tinha pessoas dentro do seu reino, né, dentro do que dava autoridade, que estavam envolvidos em adultério. Então, quando os discípulos dele vêm falar para ele a morte de João, né, por quê? Porque a morte de João foi causada, né, a morte de João aconteceu por causa de um dos discípulos de Jesus, que é Filipe, porque se Filipe não tivesse se envolvido com aquela mulher lá, Herodias não tinha mandado decapitar a cabeça de João, porque ela mandou decapitar a cabeça de João, porque João queria atrapalhar o relacionamento dela com Felipe, irmão dele. Então, ou seja, um escândalo danado. Então Jesus sai fora, Jesus vai sair fora, né? Vai para um deserto, um lugar deserto, um lugar onde não tem ninguém, certo? Aí a multidão vai seguir ele e os discípulos, percebendo que a multidão está com fome, né, vai dizer para Jesus dispersar aquela multidão ali para procurar algo para comer. Né? Aí Jesus vai dizer: não, vocês têm que dar algo de comer para essa multidão aí. Né? Mas por que Jesus disse que ele tem que dar algo de comer para a multidão, os discípulos têm que dar? Porque Jesus, como ele mesmo disse na parábola das bodas, ele está chamando, convocando o povo para uma ceia, para um jantar, onde ele vai celebrar a nova aliança dele. Então, é aquela coisa, o pobre, faminto, morto de fome, você controla ele pela boca. Se você provém comida para ele, você o controla. Né? E essa multidão aqui, Jesus usa da estratégia de dar pão para essa multidão aqui, para depois atrair essa multidão para a nova aliança, para a ceia dele.
certo? Só que o que acontece, senhoras assim? Por que eu digo isso? Porque no texto de João vai dizer que essa mesma multidão depois procurou ele para receber comida de novo. Aí ele vai virar para a multidão e vai dizer para a multidão que elas não devem procurar ele por causa de comida, porque ele é o pão do céu, então elas devem procurar ele e as palavras dele, absorver as palavras dele, porque a palavra dele é o pão verdadeiro que as pessoas têm que comer. Então, ou seja, o que ele manda, o que ele quer é o que as pessoas devem, né, pegar para elas, né? Devem se alimentar do que ele diz, né? Por que ele diz isso, senhoras e senhores? Porque ele está enganando as pessoas que ele é o filho do homem e ele não é o filho do homem. Porque o filho do homem, né, que vem trazer a nova aliança no profeta Isaías, que é o próprio profeta Isaías, também profetizado em Jeremias, é o que? É aquele que traz a aliança que Deus se agradou desde o começo, certo? Carne, o sangue, né? Porque é muito fácil entender isso. Quando Adão e Eva peca, certo? Adão e Eva peca, Deus deveria matar eles, porque Deus é tão rigoroso que se você peca, você comete um pecado, ele tem que te matar, certo? Mas ele não matou Adão e Eva, certo? Veja que Adão, quando vê que Deus está chegando, ele tenta se encobrir com folhas, né? Tapar o pecado, cobrir o pecado dele com folhas. Deus pega, não aceita o cobrimento dele do pecado com folhas, ou seja, o sacrifício, o ritual através de frutos do campo, certo? Que foi o mesmo que Caim, não aceita, Deus vai lá, mata um bicho e, e coloca a roupa do animal neles para cobrir o pecado. Ou seja, desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden ainda, Deus exerceu um ritual para perdão dos pecados. Esse ritual era sacrifício de animais para perdão dos pecados, não frutos do campo. Depois que eles saíram de lá, ou seja, toda vez que você pecasse, Deus tinha que te matar você. Só que ele não matou Adão e Eva, ele preferiu matar um animal, né, para que o pecado deles fosse perdoado, certo? Depois que eles saíram do Jardim do Éden, com Caim e Abel, foi a mesma coisa, certo? Deus queria o sacrifício de carne para perdão dos pecados, Abel entregou esse sacrifício da aliança perfeita, certo? Caim entrega o sacrifício, entrega o fruto do campo, os frutos do campo como ritual para perdão dos pecados. Deus não aceita, certo? Ou seja, o que Deus aceita é carne, certo? Então, essa é a nova aliança que o profeta Jeremias trouxe, que as pessoas teriam na mente e no coração impressas a lei, certo? Ou seja, iriam sacrificar animais para perdão dos pecados, iriam se circuncidar, iriam guardar a lei do sábado, coisa que Jesus não fazia, porque só se circuncidou aqui por causa da mãe dele, mas não respeitava a lei do sábado, né? Então, Jesus, senhoras e senhores, ele está, quando ele multiplica esse pão aqui, ele está convidando essas pessoas aqui, né, atraindo essas pessoas aqui para a nova ceia que ele vai dar, que vai ser no dia da Páscoa, certo? Por que vai ser no dia da Páscoa? Porque no dia da Páscoa é onde todo mundo deve matar um animal para perdão dos seus pecados também. Só que nesse dia, senhoras e senhores, em vez de Jesus matar um animal para perdão dos pecados, desde os discípulos dele, como sacerdote consagrado, é o que ele deveria fazer, o que ele faz? Ele pega, parte o pão como se fosse o vinho, fosse o corpo dele, e diz: esse é o meu corpo, e derrama o vinho como se fosse o sangue dele, e ele diz que esse aqui é o sangue dele derramado pelos discípulos dele, ou seja, entregando frutos do campo, porque o vinho é fruto do campo e o pão também é um fruto do campo, entregando isso como um ritual para perdão dos pecados, como um selamento da nova aliança, certo? Que nada tem a ver com a aliança do profeta Jeremias e do profeta Isaías, certo? Que essa aliança significa, né, a aliança que Deus estabeleceu com Abel desde os princípios, com Adão desde o princípio, que era o que? Sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então essa aliança era ter essa lei impressa na mente e no coração das pessoas, certo? Então, quando ele vem trazer esse tipo de ritual, né, ele está basicamente é, entregando a oferta de Caim, certo? Então, ou seja, o reino dele está cheio de escândalo, né? Já não basta ter ele ser fruto de adultério, né? Porque a mãe dele adulterou para ele nascer, né? Já não basta os discípulos dele que ele deu 12, queria dar 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, também está envolvido em adultério, que era um crime que eles iriam julgar caso estivesse no trono, né? E também já não bastava mais um escândalo, que era o que? Jesus, né, entregando a oferta de Caim, a oferta que desagrada a Deus, que é o que? O fruto do campo, né? Porque se ele quisesse selar uma aliança, aliança de Jeremias, aliança de Isaías, aliança de Abel, que estava escrito nos textos desde os primeiros anos, ele não poderia se sentar na mesa com os discípulos
e simbolizar um sacrifício de animais como se com frutos do campo, porque deveria ser, no caso com pão e vinho, deveria ser com um animal físico, que era o que Deus se agradava desde o início, certo? Mas por que ele faz isso, senhoras e senhores? Ele faz isso porque no próprio texto, né, ele sabia que Herodes, né, ele sabia que Pilatos, todo ano, na época da Páscoa, ele soltava alguém, né, assaltava um criminoso. Então o plano dele era basicamente o plano perfeito: estabelecer a aliança de Caim, que era o oferecimento de frutos do campo para perdão dos pecados, naquela ceia ali, porque ele sabia que seria preso, mas logo depois seria solto. Por quê? Porque ele tinha uma multidão que apoiava ele, e a multidão e Pilatos soltava toda vez um preso, seja ele qual fosse, por pedido da multidão, certo? Então ele contava com a sorte de que ele seria solto naquele dia, seria crucificado, mas seria perdoado, certo? Então, mas isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu porque os judeus quiseram mesmo, de fato, ver a morte dele, certo? Mas aí, senhoras e senhores, veja bem, ele queria multiplicar o pão, né, para aquelas pessoas, apenas para atrair aquelas pessoas, porque todo mundo que comesse daquele pão ali mal imaginava, né, que iria depois fazer parte dessa nova aliança de Jesus aqui, que seria quebrar a aliança de Abel, a aliança que o próprio Deus estabeleceu, para estabelecer a oferta de Caim, né, que é onde ele faz aquela bobagem lá, simbolizando o corpo dele como se fosse o pão e o vinho como se fosse o sangue dele. Tudo isso para quê? Para mudar, né, o ritual, certo? Só que aí não dá certo, senhoras e senhores, não dá certo, né? Aí, olha só, ele vai dizer na parábola do joio e do trigo, né? Ele vai dizer assim, né? Deixai crescer juntos até o dia da colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e ataiai em feixes, para que ser queimado junto com o trigo, recolher junto com e recolher o trigo para o meu celeiro, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que os ceifeiros aqui, as autoridades de Jerusalém, vendo que Jesus estava infiltrado dentro de Jerusalém, estabelecendo um novo ritual para perdão dos pecados, que não era o sacrifício de animais da aliança de Abel, né, que deveria estar impresso na mente e no coração do povo, mas a oferta de Caim, que eram os frutos do campo, como o pão e o vinho que ele estava sobre a mesa. Então, os ceifeiros iam pegar ele no dia da Páscoa, porque o dia da Páscoa era o dia da colheita. Então, no dia da Páscoa, você saberia quem era joio e quem era trigo. Então, o joio, o trigo, iria no templo de Jerusalém oferecer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, e o joio, Jesus, ao invés de oferecer sacrifício de animais para perdão dos pecados, ia oferecer a oferta de Caim, que era a oferta de frutos do campo. Então, ele iria entregar o pão como era o corpo, como se fosse o corpo dele, e o vinho como se fosse o sangue dele. Então, nesse dia, no dia da colheita, da nesse dia específico, seria o dia certo para pegar Jesus, prender ele, certo? Só que não conseguiram prender ele. Quer dizer, só aí no dia conseguiram prender ele, né? Tanto que no dia da Páscoa lá, ele tenta até fazer uma oração pedindo ao pai dele para ver se o pai dele abandona ele daquela missão, né? Só que o pai dele aqui é o Espírito Santo, não é o mesmo Deus dos judeus, Yahvé, certo? Por quê? Porque ele estava tentando enganar o povo, porque ele dizia que era o profeta, dizia que era o filho do homem, só que o filho do homem não era ele. O filho do homem era o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, o profeta Isaías, quando falava do filho do homem, estava falando de si próprio, né? Que ele ia convencer as pessoas a levar o sacrifício de animais no templo de Jerusalém, porque era aquilo que agradava a Deus desde os primeiros anos, certo? Não estava falando a respeito de Jesus, certo? Só que Jesus rouba esse título de filho do homem, as pessoas acharem que ele era Isaías, enquanto as pessoas seguiam ele cegamente, enquanto ele estava fazendo essas pessoas abandonarem o sacrifício de Abel, que era o sacrifício perfeito, para entregar a ele o sacrifício de Caim, que era dos frutos do campo. Então, ou seja, por isso que ele multiplica pão, né, para que as pessoas depois, né, sem perceber, se sentem com ele à mesa e selem com ele essa aliança de Caim, que nada tem a ver com a aliança que agrada a Deus, que é a aliança de Abel, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? Então, ou seja, ele se coloca como filho do homem, por quê? Porque ele vai lançar na fornalha, né? Fazendo ao contrário, invertendo, lançar na fornalha todos aqueles que entregam o sacrifício de Abel, né? Que é a aliança que agrada a Deus. Por quê? Porque ele tem inveja de Abel como
Caim teve desde o princípio. Então, os judeus que têm a lei, né, essa lei impressa na mente e no coração, ele tem inveja, ele tem vontade de matar. Né? Então, por isso ele multiplicou o pão e chamava as pessoas para comer.